de sequestro, considerando a minha agenda, foi muito eficiente. Eu agradeço essa oportunidade, porque às vezes a gente não tem dimensão do que significa o trabalho desenvolvido por parceiras, parceiros, por instituições e, inclusive, pela iniciativa privada. Não é? Eu diria que nós, na academia, embora construamos algumas parcerias, a nossa, sobretudo quem trabalha na área de educação ambiental crítica, que é o meu caso, tende a se distanciar muito, e é um equívoco extraordinário, não é? De outros setores produtivos, que no caso da indústria. Então, é muito rico poder estar aqui e poder entender um pouco dos processos que são conduzidos pela Embrapa. Agradeço muito essa oportunidade. Quero formalmente agradecer às autoridades, né, do Estado e do município que fazem parte desse processo, que nos recebem e que me convidaram também. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, citando algumas mulheres, até pela minha prática feminista, né? Algumas mulheres extraordinárias, com quem eu tenho convivido brevemente neste dia. Então, para não falar o nome de todas, eu quero parabenizá-las e cumprimentá-las em nome da professora Marlise, não é? Como vocês sabem, uma guerreira da educação ambiental, e de duas diretoras, porque eu sei o que significa isso, de duas mulheres atuantes aqui na Embraco, a Daniele Fonseca e a Adriane Cobertura, certo? Então, eu estou cumprimentando a empresa através dessas mulheres, porque eu sei o que é construir uma carreira e construir ciência, tecnologia, aplicar tecnologia, sobretudo na indústria, e eu espero que vocês consigam realmente tocar em frente esses processos e projetos que vem fazendo. Claro que, Emerson, os homens solidários são fundamentais. Então, bem, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito impressionada com o que eu vi nas escolas, e vocês vão perceber um pouco quando falar aqui dos nossos espaços educadores sustentáveis, e dizer que esse é um processo rico que vem sendo construído no Brasil, às vezes ainda não tão visível quanto será, e quanto merece ser, e que vocês estão, sobretudo em Joinville, de parabéns ao conduzir o trabalho que vem conduzindo. Eu vou tentar falar em três partes. A primeira delas, falando um pouco de forma geral do que é a concepção e como foi a organização desse processo. A organização tanto no Brasil, fazendo um vínculo um pouco com os processos mundiais. Então, eu vou pedir, acho que eu peço ajuda, vamos ver como é que funciona aqui. Eu já conversei aqui com o meu parceiro, eu acho que eu consigo. Isso, ótimo. Olha, vejam bem, eu vou tentar ser, eu vou tentar, em meia hora, falar para vocês, e aí a gente produz um diálogo. Pode ser assim? Pode. Primeiro é o seguinte: a ideia de espaços educadores sustentáveis não é recente, como às vezes a gente pensa que seja. Essa é uma discussão que, em vários lugares do mundo, e podemos às vezes achar que é surpreendente, mas seja em espaços formais, ou mesmo em espaços informais, a discussão sobre a escola ser um espaço inovador, resiliente e sustentável, ela tem permeado várias das discussões e ela acompanha o processo de estruturação da educação ambiental. Para vocês imaginarem, eu lembro assim, a primeira vez que eu vi um diálogo profundo sobre escola sustentável foi na Guiné-Bissau, para vocês imaginarem, um país que estava em guerra e que, naquele momento, influenciado por um teórico, Amílcar Cabral, que foi inclusive presidente do país, ele dizia: olha, nós não temos prédios, mas nós temos árvores. Então será embaixo dessas árvores que nós construiremos essa escola dialógica, porque ele já tinha uma discussão bastante séria com as teorias que
que diziam que a educação deveria ser dialógica, e naquele momento incluía, inclusive, conceitos de Paulo Freire. Depois, eu me lembro, há pouco tempo, eu estive em uma ecovila na Escócia, que estrutura processos de educação comunitários, onde a escola é o centro da articulação comunitária, uma ecovila que construiu o seu próprio dinheiro, inclusive, não é? A circulação do dinheiro se faz a partir de uma moeda local na Escócia. A discussão era exatamente a mesma. Na verdade, ali, eles construíram um espaço físico que consegue materializar os conceitos de educação inclusiva, resiliente, sustentável, trabalhando a pegada ecológica da comunidade, do local, até mesmo individual, e ao mesmo tempo planetário, e a discussão é exatamente a mesma. Quer dizer, com um espaço físico absolutamente sofisticado, em um país que tem pouco sol, no entanto, que aquele espaço físico se organiza utilizando o máximo de energia solar, por exemplo, mas a discussão era a mesma daquela feita na Guiné-Bissau. Quer dizer, o espaço precisa materializar a intenção que se organiza num currículo e que se opera na gestão para que a escola seja resiliente, capaz de produzir conceitos, ciência, tecnologia, poesia, arte, cultura, a partir dos territórios e conseguindo, sobretudo, mobilizar e motivar as inteligências e as emoções. Então é disso que a gente está falando. É desse tipo de escola que a gente fala quando a gente fala em espaço de educação sustentável. Esse processo, no caso do Brasil, tem sido organizado e produzido, sobretudo a partir da conferência, da primeira, da segunda e da terceira conferências infanto-juvenis do meio ambiente. E eu acho que muitas e muitos de vocês sabem que o que aconteceu nessas conferências foi o seguinte: os jovens chegaram a dizer: a escola é chata, a escola não utiliza a nossa inteligência, os diálogos no cotidiano da escola são diálogos conduzidos. Foi muito interessante porque a gente tem um resultado da fala desses jovens que dizia o seguinte: olha, nos tratam como se nós fôssemos imbecis. É a frase que o menino usa para descrever, e que foi muito chocante para a gente quando a gente viu isso tudo. Então isso mostra que em vários lugares no nosso cotidiano, eu diria que a gente reproduz esse processo também no ensino universitário. Eu vou contar um pouco, esse é o meu universo, é o ensino universitário. Eu faço diálogo com os outros níveis de ensino, mas o meu universo cotidiano de formação é o ensino universitário. A gente reproduz ainda esses processos e esses conceitos também no ensino universitário, e a cada minuto, quando nós passamos a ser guiados por essa intenção e por referências teóricas para construir uns espaços de fato transformadores e inovadores, nós nos surpreendemos sempre, porque principalmente a nossa geração de educadores não foi formada para gestar, apoiar e, sobretudo, estruturar essa escola realmente dialógica, que valorize, sobretudo, os saberes cotidianos e que consiga fazer esse vínculo entre ciência, tecnologia, conhecimentos, não é? A partir do presente, incorporando o melhor do nosso passado e, ao mesmo tempo, sendo capazes de projetar e de planejar, sobretudo, um futuro que seja de fato sustentável, com referências de bem viver coletivo. Não é? Então, houve uma organização. Vocês já tiveram aqui um dos organizadores desse processo, que foi o professor José Vicente, não é? Vocês já tiveram aqui. Então, houve uma articulação de educadores de algumas universidades, principalmente, e que diziam: olha, primeiro, nós somos educadores ambientais
aí cientistas de várias áreas, inclusive, e disseram, nós temos que nos comprometer com esse processo. Esse é um processo que precisa se tornar política pública. Foi no momento em que o Brasil tinha acabado de escrever o Programa Nacional de Educação Ambiental, PNEA, não é? E dizia, mas a gente não pode ter só uma carta, uma lei, princípios que não se materializam. Para que esse processo se materialize, primeiro, é fundamental o diálogo, a articulação, a organização conjunta e o trabalho conjunto entre os líderes no cotidiano das várias áreas de ensino. Quer dizer, não dá para a gente ficar trancado lá na academia, nos nossos laboratórios, escrevendo nossos artigos, indo para os congressos e dando as nossas aulas. Ao mesmo tempo, esse diálogo não é um diálogo fácil, porque para trabalhar com a educação infantil, onde a gente ainda tem uma grande lacuna, e com os outros níveis de educação que antecedem o processo que é a educação na universidade, esse diálogo, esse trabalho conjunto, a articulação desse processo precisa ser feita a partir de políticas públicas. E aí alguns de nós, a Angela Zanon, eu, Michele Sato e algumas outras pessoas, escrevemos, que vocês devem utilizar muito, que são as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental. Então, com um grupo maior, com um grupo grande de pessoas. Entendendo justamente isso primeiro, que a escola, eu vou me aprofundar um pouquinho com vocês depois, em diálogo essa discussão aqui, mas que a escola, na verdade, que existem dimensões e, ao mesmo tempo, áreas que precisam se estruturar para que essa escola se torne isso que nós queremos que ela seja, uma escola sustentável. E que são justamente a relação entre gestão, currículo e espaço físico que pode nos assegurar a concretização objetiva dessa trajetória, pensando e para a gente conseguir concretizar essa escola que nós queremos. Mas que para isso é fundamental a associação, construção de pensamento, ensino, pesquisa, extensão, graduação e pós-graduação, mas aonde? Simplesmente a partir dos nossos trabalhos? Não, é no território. E que território é esse? Que território é esse? Professora, que eu vi ontem o trabalho que vocês fazem, extraordinário, ali. É na escola, é no território. É considerando o conjunto dos seres humanos que habitam os lugares, que vivem nos lugares, que aplicam ou cujo conhecimento é desqualificado nos locais e nos territórios. Até porque quando a gente faz pesquisa, por exemplo, a gente não faz pesquisa sobre qualquer lugar, a gente faz pesquisa onde? Nos territórios. Não é? Quando se pensa os processos são pensados para os territórios. Quando se faz aquilo que eu vivo lá na minha região, agora, por exemplo, de ter tido 63 bilhões de metros cúbicos de lama, a partir do crescimento tecnológico que a gente teve em Mariana, isso não é no espaço qualquer. É no território que isso acontece. Não é? Então, essa tem sido a grande preocupação, e nós estamos todos aprendendo a trabalhar dessa forma. Embora nós tenhamos conhecimentos teóricos, conhecimentos científicos, equipamentos para concretizar esse processo, o que nos falta é justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. Diálogo e articulação. Ninguém produziria os processos que eu vi sendo produzidos, por exemplo, em escolas públicas, não é? De áreas que tradicionalmente são consideradas periféricas, com a qualidade que esse trabalho é conduzido, não fosse o diálogo e não fosse, sobretudo, essa consciência da aplicação científica do conhecimento nas localidades. Bom, esses processos não são fáceis, como eu disse, e exigem mudanças enormes, conceituais e práticas, que, sobretudo em países como o Brasil, países que são países emergentes, onde você tem uma distância tremenda entre a academia e a comunidade, uma distância enorme. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante.
vários dos meus colegas que mergulharam agora nesse processo acabaram saindo do laboratório para ir ao lugar que eles pesquisam e discutir com as pessoas que vivem nesses locais pela primeira vez. E não pensem vocês que isso não aconteceu comigo, inclusive. Eu tenho uma área de muita precisão de produção científica, que é na área de biodigestão. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui, eu tinha biodigestores utilizados no Moditete, considerados aí, chamados aí como o quinto elemento, porque conseguia resolver extraordinariamente os vários problemas de tratamento de resíduos. E honestamente, o meu pensamento sempre foi, gente, é um absurdo o ser humano ir ao banheiro, dar descarga e contaminar os rios todos. Quer dizer, a gente tem ciência e tecnologia para fazer isso, ou então fazer essa coisa que é extraordinariamente cara, que por exemplo, nas cidades litorâneas, você pegar os resíduos produzidos no cotidiano e lançá-los no meio do mar, criando problemas sérios, como quem trabalha no oceano, eu sei que tem, sabe do que significa isso para os oceanos, quando a gente tem tecnologia milenar que resolve esse problema através da biodigestão. Se a gente for para Los Angeles trabalha os resíduos dos cachorros com biodigestão, produzindo energia. Aí consigo fazer o tal do biodigestor lá do quinto elemento, que aliás, inclusive aqui, foi muito valorizado no congresso que houve aqui no Bienal. Mas quando chega a hora de eu chegar e discutir com o professor de escola como é que nós vamos implantar um biodigestor na escola dele, confesso para vocês que com todo o conhecimento científico eu ficava lá morrendo de medo, porque esse diálogo é um diálogo difícil. Como é que eu vou mostrar para a professora que não vai ter cheiro? Porque o metano é o gás que solta o cheiro, é a mesma coisa que você ter um grande pulmão no ar. Se você sabe como controlar cientificamente, você não vai ter o cheiro. Mas você pode utilizar o mesmo gás desses resíduos para iluminar a quadra da escola, como você pode utilizar esse gás, por exemplo, para fazer comida ao invés de comprar os botijões de gás. Agora, então, eu estou mostrando para vocês imaginarem as enormes fragilidades que nós teremos nesse processo, porque nós temos que estabelecer, que quebrar, inclusive, o medo que nos assegura nos nossos nichos, inclusive para a produção de ciência, de tecnologia, e o fazer cotidiano nos processos de educação, ali, no lugar onde ocorre a formação inicial dos nossos crianças e jovens. Então, essa proposta do ensino transdisciplinar, do diálogo entre as instâncias para a construção dos espaços educadores sustentáveis, inclusive na própria academia, né? Porque se você chegar no meu laboratório, vocês vão ver, para conseguir colocar energia solar no meu laboratório foi uma luta, porque o problema de gestão é sério, uma luta. Como é que posso trabalhar num lugar que vai gastar energia, não é? De forma absurda, se justamente, teoricamente, a gente tem controle total da forma de utilização de energia solar. Por que nós estamos aqui desse jeito? Não é? Então, nós não estamos falando de um processo fácil, mas nós estamos falando de um processo necessário e extraordinário. E viável, sobretudo. Sobretudo viável, que vocês estão fazendo. Então, a ideia é justamente conseguir trabalhar com a comunidade escolar, com toda a sua diversidade, porque isso é extraordinariamente importante, e assegurar qualidade de vida, bem viver, associando as referências teóricas, o conhecimento científico e técnico, e, sobretudo, os conhecimentos pedagógicos. Porque essa é uma chave fundamental para a gente conseguir fazer essa educação transformadora e realmente assegurar que as escolas sejam transformadoras. Olha, eu estou falando com uma experiência vasta, que não é só nossa. Nós somos hoje, pelo menos, 10 instituições de ensino no Brasil, trabalhando nessas áreas do território, e aqui vocês podem ver nesse mapa a área onde eu coordeno esse processo formativo que justamente faz esse diálogo da produção de sistematização de conhecimento com a aplicação do conhecimento nesses vários níveis de ensino, né? Nós estamos aqui, eu brinco que só falta o Chuí, né? Porque está o EFOC lá, falta o Chuí. Mas uma das referências é essa aqui, ó. Dá pra gente ler com força o que está escrito ali? Vocês me ajudam lendo?
de ser uma farsa. Paulo Freire, não é? Eu ilustro um pouco essa conversa, essa reflexão extraordinária desse filósofo, né? Porque Paulo Freire é um filósofo da educação, né? Com essa imagem, porque essa imagem para mim foi uma coisa muito rica, né? Ter uma doutora da USP em Química trabalhando com os professores da escola, com nossos engenheiros dentro do campus da nossa universidade e com os jovens da escola. Para vocês imaginarem, a Universidade Federal de Ouro Preto é muito antiga, muito antiga. Ela antecede a USP, né? E ela foi criada ainda por D. João para criar um parque siderúrgico. E uma universidade que produz tecnologia como poucas no mundo. Os jovens do entorno nunca tinham pisado na universidade, a não ser quando eles iam lá, quando faltava água na vila deles ali. Eles iam buscar água para trabalhar o que a universidade trabalha, que é ciência e tecnologia, dentro do campus da universidade. A gente teve que fazer um programa enorme para conseguir chegar a isso. Trazer essas escolas para a universidade. Quando eu cheguei na universidade, há 8 anos atrás, eu não tinha, nas engenharias, eu não tinha um aluno de Ouro Preto e de Mariana. Eu descobri depois, na pós-graduação, um genial físico, hoje um doutor em física nuclear, genial físico, que as pessoas nem sabiam que ele era da região, não é? Porque a gente distanciava essas pessoas do cotidiano da universidade. E é claro que, sem essa referência, esses jovens não tinham o menor interesse, inclusive, em se mobilizar para participar do Enem, que foi criado naquele mesmo processo, ou para ingressar na universidade ou ver a possibilidade de participar do sistema de ensino como parte da estruturação do seu futuro. Eu vi ontem isso um pouco aqui em alguns diálogos, quando eu vi algumas escolas que têm um empenho em produzir educação ambiental, e, no entanto, que os jovens dessas escolas nem consideram participar do Enem, que tem uma baixíssima participação do Enem. Por quê? Porque nós fechamos essas portas. Essas portas estão trancadas para eles. Essas portas não estão sequer no universo desses jovens, porque aquele é um espaço para o outro, é um espaço para os bem-sucedidos, já entendendo que o espaço deles, a história deles é, no máximo, se casar e arrumar um emprego em um nível bastante que não utilizará os talentos e as possibilidades desses jovens como poderia ser utilizado. Isso é uma realidade nacional. Quer dizer, um país que joga fora a inteligência, né, que perde energia criativa e, sobretudo, que joga para a marginalidade. Eu não estou falando de criminalidade, eu digo marginalidade do processo de mobilidade social, um número enorme de suas e seus cidadãos. Então, é a contramão disso que a gente está falando. Quando a gente fala em escola inovadora, espaço inovador sustentável, resiliente, inovador, a gente está falando em construir outra história. Outra história. E agora eu preciso da sua ajuda, não é? E para isso, nós trabalhamos com referências teóricas muito fortes. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque um dos problemas maiores, a gente vai abrir ali para a gente poder discutir um pouquinho, mas vocês veem essa espiral que está aí no meio? Essa espiral é um produto teórico que traz uma reflexão com vários autores do mundo inteiro. Vandana Shiva, Edgar Morin, Leff, porque o William Sisaki. Se vocês lembrarem, há muito pouco tempo atrás a gente repetia igual papagaio, assim, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que usa o mínimo dos recursos naturais e garante a possibilidade para gerações futuras. Ponto. Associa 3 dimensões: econômica, social e ambiental. Isso não quer dizer nada. Nada. De fato. E é imoral a gente pensar em que nós vamos deixar, a gente dá para as gerações futuras a responsabilidade pelo lixo que a gente vai deixando para eles. Isso é imoral, é vergonhoso. É vergonhoso. E a Gro Harlem, que é uma mulher extraordinária, que foi responsável pelo relatório, ela mesmo dizia: a gente tem que sair disso. Isso aí é uma citação do relatório.
que simplifica a complexidade da relação socioambiental nos territórios, e a gente tem que superar isso. Isso foi um trecho recortado de consenso entre os vários países na época 92, e a gente ficou ali simplificando, até por preguiça teórica de avançar. Então, nos vários congressos internacionais, a gente chegou a uma definição: quais são as referências, quais são as premissas, o que a gente tem que considerar quando a gente de verdade quer falar de sustentabilidade. A gente pode discutir isso daqui a pouco, um pouquinho, porque vale a pena. Quando a gente fala de sustentabilidade, é claro que a gente tem que considerar essas dimensões iniciais que são social, ambiental e econômica. Óbvio, é óbvio. Mas essas não são as únicas dimensões para a gente assegurar processo de sustentabilidade em qualquer área da existência, da produção, do conhecimento, da aumentação do conhecimento, da produção teórica, na construção dos conceitos de bem viver, porque é disso que a gente fala, no fim. Então, é preciso pensar a ética. Gente, guerra tem ética. Eu trabalhei em um lugar onde justamente a maior preocupação, em Kosovo, alguns falam Kosovo, né? Em Kosovo, outros falam, mas em Kosovo, por exemplo, onde houve uma guerra, que justamente o grande problema, sabe qual foi? Foram quebradas todas as normas éticas da guerra. Quer dizer, o estupro, por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, foi utilizado como arma de dominação e de guerra. E aí ensinava o menino de um grupo étnico a estuprar a filha da liderança do outro grupo étnico, não é? Para aumentar o conflito e para ter a desmoralização dessa liderança do outro grupo. E isso, por exemplo, foi considerado, foi lá por todos os tribunais internacionais, porque foi considerado o quê? Quebra, inclusive, da ética da guerra, quer dizer. Então, se a gente for pensar, quer dizer, que referências éticas são aquelas que nós estamos construindo nas nossas relações socioambientais? Quer dizer, com as pessoas, entre os grupos hierárquicos e no ambiente, no território. Porque nós somos parte do ambiente. O que acontece? Eu estava até brincando hoje, dizendo assim, que eu estou sem sol, porque eles fizeram tomar vitamina D, dizendo que eu estava com carência de vitamina D. Vergonha, é igual não usar energia solar, né? Me senti muito mal, não estou fazendo tai chi como deveria, não estou tomando sol como deveria, e aí tem que tomar em pílulas, não é isso? E se a gente for pensar bem, quer dizer, nós somos parte do ambiente, a gente depende, nós somos mineral, nós somos, não é, 70 e quase 75% água. O que é a água? Não é? É um mineral, não é? Nós somos parte do ambiente. E quando nós comemos esses horrores todos, né, quando a gente vai no supermercado e compra aquelas caixinhas cheias de monoglutamato, que a gente vai produzir doença na família, etc., isso é um tipo de ética, quer dizer, imagine, e quando não está lá no rótulo que a gente está comprando, isso é um tipo de ética social, quer dizer, a ética do consumo a qualquer preço, desqualificação da saúde. Então, ética, é impossível pensar sustentabilidade sem pensar ética. Impossível. E quais são as referências éticas do coletivo? Que se manifestam através, a gente sabe disso aí, das definições clássicas do que é ética, do que é moral, e que se manifesta, inclusive, produzindo moral social. Um exemplo, a cultura do estupro. E vamos dizer que nós não temos um estímulo ao estupro no Brasil? Claro que nós temos. Uma sociedade machista, misógina, sobre quando os homens estão fragilizados, porque estão fragilizados economicamente, usa o único poder que tem, não é? Que é seu próprio corpo, para dominar quem? Quem é mais fraco que eles. Porque eles são absolutamente também aviltados, desqualificados, e ao mesmo tempo estimulados a ser machistas. Não é? Isso não produz uma cultura do estupro? Produz. Então, não dá para falar em sustentabilidade se a gente não fala em ética. Não dá para falar em sustentabilidade sem falar em política. E não é a política partidária dos partidos que partem, é como os grupos organizados, sejam eles de que setor forem, se relacionam com os outros grupos
seja de forma dialógica, de concertação, de negociação ou pela imposição. É disso que a gente está falando. Como esses processos se materializam no cotidiano da escola. Por que certas escolas não têm dinheiro para fazer a sua manutenção? Se existe o orçamento nacional. Porque existe um processo político que, de alguma forma, distribui de forma desigual, ou que atribui a outros setores mais importância do que, por exemplo, a educação. Ou porque um bairro não é considerado fundamental para as bases eleitorais de quem gerencia o dinheiro público, e aí aquela escola acaba não tendo recursos adequados. Portanto, a política é determinante nos processos socioambientais de pensar a sustentabilidade. Por que que determinadas áreas são preservadas e outras vezes outras áreas, vocês vivem em uma cidade que se estruturou segundo os momentos e interesses políticos, e assim o meio ambiente, né? O ambiente foi de uma forma ou de outra utilizado, os espaços foram assim definidos segundo os grupos políticos que tinham poder para impor este ou aquele modelo. Não é? Isso é, nós todos nós. Quando eu falo em 62 bilhões de metros cúbicos de lama descendo rio abaixo e comprometendo todo o vale, isso é um problema só da empresa? Não, é um problema sério de relações políticas institucionais que permitem que se chegue a um desastre ecológico desse ponto. Né? A estética. As escolas, o que tem a ver com a estética? Bom, basta visitar as escolas e ver a importância de se incorporar, inclusive, a forma de ver o mundo, as cores, a forma de se organizar espacialmente, que os grupos humanos trazem, se materializa esteticamente. Não é? É isso. Ou nas discussões culturais, por exemplo, ou de gênero, a gente pode ver aí como a estética se faz presente. Quando se determina que as pessoas devem parecer de um jeito, se organizar de um jeito, vestir do outro, o cabelo deve ser de um jeito, deve ser de outro. Eu conquistei esse cabelo aqui depois de muitos anos. Hoje esse cabelo é disputado com outros territórios pela indústria cosmética. Né? E a ponto de muito interessante, diz assim, mas você não está com um caracolado do seio das quantas? Né? Então, a questão estética é muito importante. Aprendi uma coisa lindíssima na África do Sul. Você conhece a África do Sul, sabe disso. Como tiveram cuidado de garantir a forma estética, as cores, nos prédios, até no rótulo do vinho, em tudo. Um dos maiores problemas de redução da capacidade de expressão das pessoas é justamente a negação da produção estética do imaginário dos grupos sociais. Eu tenho uma grande amiga, né, que ela é uma líder indígena, a Eliane Potiguara, e a Eliane conta como ela sofreu quando ela teve que sair da nação potiguara. Ela foi uma das primeiras, ela foi casada com Taiguara, que é cantor, e ela foi uma das primeiras mulheres indígenas a ser feminista e a ir para a universidade. Então ela conta como foi difícil para ela, por exemplo, tirar os adornos que ela utilizava, e ela diz assim para mim, olha, Lúcia, agora com 60 anos eu volto a utilizar os meus adornos legalmente. Porque não dava para ela, naquele momento, na universidade. E ela escreveu um livro agora lindo sobre isso tudo. O distanciamento, o que significa, como você mata a alma das pessoas à medida que você nega a sua própria construção do imaginário a partir da sua ancestralidade no que diz respeito à expressão estética. A estética expressa o imaginário dos grupos. Então é muito importante. Quando a gente trabalha, eu sou arquiteta e muito interessada nessa questão da expressão. E eu tive o privilégio de trabalhar com dois grandes, o Paco Rabanne, que todo mundo acha que ele só faz perfume, mas ele é um grande arquiteto, e o Paco Rabanne sempre se preocupa em pensar os edifícios. Ele fez um edifício aqui em Porto Alegre, muito bonito, inclusive, e ele dizia assim, o problema é que eu chego no Brasil e eu não consigo ver a riqueza que eu vejo na casa das pessoas materializada na obra dos edifícios. Ele fala, quando eu chego dentro da casa, eu vejo essa riqueza estética.
Mas quando eu saio de dentro da casa, eu olho de fora a casa, eu não consigo enxergar mais essa riqueza estética brasileira. Vou contar para vocês, nós estamos vivendo um problema nas cidades históricas, eu não sou de lá. E cheguei para fazer um processo que vocês fizeram aqui, que foi a Agenda 21. Eu moro numa rua lindíssima, gente, Rua dos Poetas, Rua do Mestre Ataíde, não é? E as pessoas que tinham um pouco de vergonha das casas ainda serem casas construídas ou com pau a pique ou com super adobe. Diga, Juliana, o super adobe é uma tecnologia maravilhosa. Agora que a Holanda está usando muito, é capaz da gente usar no Brasil de novo, né? Pode ser. Mas que dá uma plasticidade e uma possibilidade de se expressar esteticamente segundo os movimentos, inclusive, que a gente joga fora isso tudo. Porque a gente criou uma hierarquia também na expressão estética. Então a gente tem que seguir um modelo único, não é? E não é assim, cor na casa, imagina. Não sei se aqui está mais colorido, mas tem lugar onde tudo é amarelinho, cinza, bege, né? Aquela coisa assim. Né? Então, a gente precisa entender como a expressão estética é importante. Para jovem, para criança, sabe, a individualidade se expressa através, inclusive, do como a pessoa se vê no espelho. Vocês não fazem ideia da tortura que eu passei dos 12 anos até acho quase os 17 anos, com gente correndo atrás de mim que queria alisar meu cabelo, porque tinha que responder a estética no final das contas. Todo mundo pode alisar o cabelo se quiser, cortar, pintar de vermelho, fazer o que quiser. Mas não pode ser uma imposição. Não é? Não pode ser uma imposição. E era considerado o máximo da rebeldia. Só não foi. Olha para vocês imaginarem. Sabe, foi a escola que me reabilitou. porque no último ano do colégio eu fui para fora do Brasil. E aí eu ganhei uma bolsa, fui estudar fora. E aí a minha escola fez um painel lá sobre as várias formas de beleza. Imagina! E quando eu mesma, quando vi que tinham me colocado naquilo lá como uma das formas de beleza, me deu um susto, porque era espelho. Não dizia bem que eu tinha alguma beleza. Porque esse conceito da beleza tinha sido destruído justamente nesse processo que você tem que se adequar esteticamente a outros padrões, que não é aquilo que você é. Não é? Então isso é muito importante, é uma dimensão fundamental para a sustentabilidade. Porque também em relação à paisagem se expressa. Por que se destrói de forma tão absolutamente tranquila o cerrado? Porque esteticamente o cerrado não é considerado bonito. Gente que não consegue ver a beleza do cerrado, que não sabe que é uma flor de piqui, a maravilha que é aquilo, sabe? Ver aquelas árvores todas secas, de repente brotando com a vida que sai de forma espetacular, entender que a natureza dorme e depois volta vigorosa. Então, é preciso prestar muita atenção a essa dimensão quando a gente fala de sustentabilidade. Gênero. Vou aqui baixo o arquiteto agora. Gente, eu quero saber quem é a mulher que tem a cozinha que quer. A cozinha dos sonhos. Qual é a mulher aqui presente que tem a cozinha dos sonhos? Eu tenho. Qual é o homem que cozinha aqui que tem a cozinha dos sonhos? Ninguém, né? É verdade. E quando chega na escola? As cozinhas estão melhorando. Aliás, eu adorei as cozinhas que eu vi aqui ontem. Adorei. Gente, eu não sei, cozinha de escola sempre mudava aquela coisa meio, não é? Então, feita de qualquer jeito, sem um espaço adequado, você tem o tempo todo. Não há aí duas dimensões do gênero. Uma delas, a desqualificação. Gente, produzir alimento é fundamental. É prazer, sobretudo. Não é? Além de ser garantir a nossa sobrevivência, é prazer. Como é que você pode pensar esse espaço? A interpretação do gênero é importante. Por quê? Porque quem determina o uso do espaço, geralmente, são homens que não incorporaram as várias dimensões do gênero. Não estou dizendo, e ainda jamais diria que é uma característica masculina não incorporada. É uma educação deformada que faz com que os homens não consigam entender as dimensões do gênero. É uma cultura social. Não é que os homens sejam... Homem nenhum é naturalmente machista, naturalmente falocêntrico, naturalmente misógino, naturalmente opressor. Não, de jeito nenhum. São processos culturais que fazem... E eu falo isso com a tranquilidade de ter filhos. Homens, a natureza me fez ser absolutamente testada a minha coerência dentro de casa com seres humanos que eu absolutamente adoro.
Então, para a gente entender, eu estou falando, digo exatamente isso, porque, sabe, e todos nós reproduzimos essa coisa do machismo, do androcentrismo, reproduzimos, mas os homens exercem o poder a partir daquilo que é considerado vantagem de ser humano, não é? E esse poder vem exercido de várias formas, e isso limita muito. Imagina, mais de 50% da humanidade, não é? Limitada na sua expressão, na sua capacidade de produzir, de interferir. Então esse diálogo tem que se tornar um diálogo paritário. A escola é fundamental. Eu ouvi ontem uma frase, eu não sei nem se é onde mais, mas eu ouvi uma frase que foi a seguinte: ah, mas os meninos não participam do projeto de sustentabilidade porque os meninos vão pisar nas plantas. Gente, não, mas vou falar uma coisa. Se vocês querem saber, eu vou contar uma deficiência minha. Eu tenho um laboratório maravilhoso de arquitetura e engenharia para sustentabilidade. É um laboratório que eu coordeno. Lá dentro tem Agenda 21, Núcleo de Estudos do Futuro, Escola Sustentável, uma cooperação internacional ágil. E eu sempre fiz paridade de gênero, sempre quis homens e mulheres. Eu me percebi numa coisa incrível: a gente divide o trabalho, 30% do tempo dos bolsistas, sejam eles nacionais ou internacionais, é para cuidar das partes burocráticas de tudo. Os outros 70% pesquisa e produção acadêmica. Então, às vezes, os outros são a estrutura, a manutenção da estrutura. Quantas vezes eu me percebo delegando questões que são aquelas de mais detalhe, ou que precisam de um andamento, etc., para as meninas e nunca para os meninos? Quantas vezes? Quantas vezes? Olha, vou dizer para vocês, tem que me policiar. E outra coisa interessante, na definição das pesquisas. Comecei a perceber que as pesquisas que tinham uma transversalidade social estão, sobretudo, com as mulheres pesquisadoras. As pesquisas das áreas, descobri isso com o trabalho com logística reversa. Porque quando chegou na logística reversa, a logística reversa tem que usar tudo, né? Não dá para fazer logística reversa pensando o mundo de forma parcial. Você tem que pensar com todas as dimensões aqui. Quando eu vi, estava designando, sobretudo, para os homens pesquisadores, tudo que era considerado, digamos que a pesquisa dura. Ah, eles vão pesquisar os minerais para construir tijolo, eles vão pesquisar, né, os minerais para construir os novos produtos para dente, etc. Mas quando chega na hora de avaliar a aplicação, vão as delicadas meninas trabalhar a avaliação. Olha que coisa absurda. Absurdo isso, quer dizer, para a gente ver como a gente reproduz essa questão de gênero. Não é? Agora, na organização de escola tem um dado que é muito importante. Vocês imaginarem, aí é um problema de gestão. O que acontece? PDDE, escolas sustentáveis. Tem muita escola que não... Quem daqui tem PDDE, escolas sustentáveis? Vocês têm PDDE, escolas sustentáveis. Você sabe que tem muita gente que não gosta de receber esse dinheiro? Sabiam disso? Porque tem medo de executar. Por quê? Porque chega geralmente um homem da administração que chega e diz assim: não pode. A 8666 não permite. É ou não é isso? Não dá para comprar isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer daquela forma. Não é isso? Então, ó, na gestão, esse é um problema seríssimo, seríssimo. Porque, veja bem, ninguém seria idiota de criar um programa federal que não tivesse a possibilidade de execução, até porque cobra a execução em um tempo curto. Obviamente, nós planejamos o PDDE, Escola Sustentável, para pôr dinheiro direto na escola, de forma execuível, inclusive compatível, porque a 8666 tem uma série de possibilidades e indicações que permitem o uso dos recursos do PDDE. Claro que ele foi pensado assim. Outra questão séria: normalmente engenheiros e arquitetos, quando você quer fazer a reforma da escola, engenheiros e arquitetos das prefeituras, quantas são as mulheres engenheiras e arquitetos de prefeitura e do governo do estado que vocês lidam aqui? Quantas são as mulheres? Da rede física? Quase nenhuma. Sempre são os senhores. São aqueles que chegam na escola e dizem assim: se não cortar essa árvore aqui, eu não vou fazer a nova rede elétrica. É verdade ou não é? É ou não é? É, porque é assim. Por uma ação do Ministério Público de Mariana, eu fui secretário de Educação por 100 dias. Era para corrigir uma série de problemas. Vocês não imaginam. E olha, com uma história de gestão longa. Longa. Eu não sou uma boa gestora. Eu quero bons gestores comigo para eu poder conduzir a gestão. Né?
E, geralmente, os arquitetos que trabalhavam comigo voltavam dizendo assim: olha, professor, aquele edital que você fez, o pessoal lá de obra disse que não dá para fazer, não dá para pôr energia solar, não. Ah, mas não dá para pôr energia solar. Quando não dá para pôr energia solar? Existe um programa do FNDE que financia. Financia. Ah, não dá para fazer uma parede curva aqui, não. Porque parede curva, por que não faz parede curva? Todo mundo sabe fazer parede curva. Qualquer pedreiro faz muito bem uma parede curva, desde que você dê para ele, desde que o projeto tenha uma previsão correta. Então, essa relação de poder de gênero, ela é complexa. A gente vai voltar a essa discussão daqui a pouco, sobretudo quando se trata de gestão. Mas é uma dimensão fundamental da sustentabilidade. Com certeza, se as mulheres não fossem tão conduzidas por interesses que não são interesses de gênero, a nossa qualidade de alimentação seria outra. Nós não estaríamos consumindo esse monte de hormônio que nós estamos consumindo. As escolas teriam um outro processo de organização. Isso não se trata de fazer embate entre mulheres e homens. Isso se trata de assegurar o pensamento de gênero no dia a dia da discussão sobre sustentabilidade, principalmente sobre a organização de escolas. Não dá para ser um pensamento fechado, androcêntrico, aquele que define o rumo do processo que as pessoas desconhecem. Porque quem é dessas pessoas que está lá no cotidiano da escola para saber como é que funciona a cozinha? Mas, então, essa é uma dimensão, inclusive, da própria sustentabilidade, porque isso se amplia para a cidade, para a organização da cidade, para a organização dos processos, para a produção industrial, para tudo. Em tudo. O desperdício, por exemplo, olha, para vocês imaginarem, toda a revolução industrial, as mulheres cientistas o tempo todo se preocuparam com o desperdício de recursos. Eles vão pegar todos os textos, é incrível, quase não há uma mulher cientista sobrevivente, porque no mundo das ciências a gente tem que sobreviver, né, para ser reconhecido como pesquisador, como cientista, que não tenha se preocupado com o desperdício. Só agora, num processo de crise ambiental e de interesses econômicos e políticos em termos ambientais, é que se tem uma discussão mais séria sobre a questão do desperdício. Então, a questão do gênero é muito importante como dimensão da sustentabilidade. Raça e etnia. Gente, olha, essa é outra questão muito séria. Vocês são um exemplo disso aqui. Olha o que é a organização social a partir de grupos humanos diferenciados que compuseram esse tecido social. São grupos humanos muito diferenciados. E é vantagem homogeneizar tudo e fazer o caminho do meio? Ou a vantagem é pegar o melhor de todas essas culturas e conseguir construir uma sociedade realmente plural, com conceitos plurais? O que é mais interessante para a vida? Não é tão interessante? Eu fiquei esses dias comendo as várias comidas que, aliás, lá naquele espaço de comida mineira, eu não consigo comer, por exemplo, aquelas coisas, né? O pinhão, olha, me prometeram pinhão. Dizem que eu terei pinhão hoje. Não é? Dizem, eu estou ouvindo essa história. Agora, é claro, não sei se vocês têm taioba aqui. Vocês têm taioba aqui? Não, taioba é lá naquele interior de Minas. Entendeu? E cá entre nós é uma maravilha. Se não tem taioba aqui, o que é que vocês têm dessas verduras extraordinárias e maravilhosas? Verduras maravilhosas e extraordinárias que são diferentes. E não é muito rico valorizar essa realidade do cotidiano? Eu fiquei muito bem impressionada em ver nas escolas uma presença interessante, qualificada da cultura negra. Eu até brinquei, eu estava contando aqui que eu mandei as minhas fotos para o pessoal do meu laboratório, meio que pela madrugada, porque eu tinha esquecido meus óculos, não conseguia enxergar algumas fotos que eu queria colocar aqui, mandei para o pessoal do meu laboratório. Aí o pessoal do meu laboratório falou assim: escuta, isso é no Brasil? Por quê? Porque o Brasil, com toda essa miscigenação, joga fora as populações indígenas, seu conhecimento, sua ancestralidade. Gente, alguém de vocês já dormiu algum dia num espaço de uma nação indígena, de uma que a gente chama aqui de tribo? Tudo você vê, é maravilha. Alguém já fez massagem num lugar, numa tribo indígena? Ô, gente, vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é moradia. Entendeu? Então, são componentes extraordinários do cotidiano de vários povos. Não é? A riqueza da população negra, a história da população negra
foi reduzida como se fosse todo mundo escravo. Não existe escravo, as pessoas são escravizadas, não é? Então, essa questão de raça e etnia é muito importante. País nenhum do mundo realmente se torna uma nação plena se não consegue valorizar as suas diversidades, incorporá-las. A minha história negra é a história de vocês. A história alemã é a minha história, a história alemã do Brasil. Então, entender e conseguir trabalhar com essa diversidade de forma honesta, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: os racismos e os preconceitos não só limitam o potencial das sociedades, como limitam o potencial competitivo das nações. Falo isso de cadeira, falo isso sabendo, estou falando inclusive porque muitas vezes o estímulo ao racismo, sobretudo na diplomacia internacional, nos países, é uma forma de limitar a capacidade competitiva daquele país. Enquanto nós ficarmos tendo que limitar o potencial de jovens de um grupo humano de outro, nós não estamos valorizando esse potencial que podia florescer e a gente podia ter muito mais gente participando da rede real de produtividade. Não é? Depois eu falo um pouquinho de imigrantes, que aí é outra coisa, os novos imigrantes. Espiritualidade. Esse é um debate que vai pegar no Brasil por interesses externos, não são interesses internos, mas esse já está pegando. Está pegando uma coisa da religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é como as pessoas se relacionam com o divino. Pode ser através de religião, pode não ser através de religião. E pode ser através das mais variadas religiões. Quando a gente pega estudos das religiões, a gente vê a semelhança. Gente, você pega o maoísmo, por exemplo, e aí você tira a componente política dele e vai olhar que ele foi baseado em vários processos religiosos, a gente começa a entender essa ligação entre política e religião. Mas, se você pegar o budismo, o catolicismo, as variedades das igrejas protestantes evangélicas, e a gente for ver o que é comum, há muito mais de comum do que de diferença. Inclua-se aí as religiões afro-brasileiras, incluam-se aí as práticas religiosas indígenas, não é? Então a gente precisa entender o seguinte: a forma como os seres humanos se conectam com a divindade faz parte deste processo de uma dimensão fundamental da sustentabilidade. Até porque o distanciamento do vínculo das pessoas com as várias formas de espiritualidade é também um distanciamento das pessoas com o ambiente. E essa é uma questão séria. E o Brasil vive uma fragilidade em termos de poder territorial. A gente brinca, às vezes, em algumas esferas aí que discutem segurança, que se baixar um ET e quiser controlar com algum dinheiro os territórios, controla. Justamente porque as pessoas estão perdendo o vínculo com a territorialidade, com o seu próprio território, por todas as formas de desqualificação e também por esse distanciamento entre a percepção que nós somos parte do ambiente e inclusive do vínculo das suas espiritualidades com esse pertencimento, chama topofilia, topos-filos, não é? A relação do pertencimento com o seu próprio ambiente, da pessoa, a filiação da pessoa ao local. Há aí sempre uma componente que não precisa ser religiosa, mas que definitivamente é espiritual. É a forma como a gente faz o vínculo entre aquilo que é material e que não é material. A física quântica trabalha com isso, bela. Então não é nada místico isso. Também pode ser, por que não? Também pode ser, porque a pessoa não precisa dos seus vínculos místicos também. Né? Finalmente, territorialidade, que é justamente onde se materializam essas dimensões. É no território que tudo se materializa. Entendendo que o território é o nosso corpo. Nosso corpo é disputado hoje, por exemplo, pela indústria cosmética, por exemplo. Um exemplo, ali de alimentos, de medicamentos, o tempo todo. Nosso corpo é o território. Mas os territórios, os lugares, são muito, muito disputados hoje. A soberania de um país passa, inclusive, por uma forte percepção e vínculo com o território. Então, até por uma questão de soberania, é importante que as pessoas se entendam como seres pertencentes aos seus territórios.
Mas muito mais do que isso, para viver bem, alguém tem que entender o território e gostar do território. Eu vou dar um exemplo que eu vi ontem aqui. Eu estou muito impactada com a questão, com a forma, a gente já pode falar um pouco depois, eu acho que vocês todos conhecem, da escola, professora, eu esqueço o nome da sua escola. CI Espinheiros. Porque é um processo muito parecido no Brasil inteiro. Você tem uma comunidade que vive em um lugar que é matricial, que é a origem da cidade. Imagina um lugar onde existiam palafitas. Para quem não sabe, hoje, os cientistas do mundo inteiro, o pessoal de construção do mundo inteiro, você chegar, dizem que as palafitas são as casas do futuro, por várias razões. Primeiro, elas estão distanciadas do solo. Significa que aumenta um dos problemas maiores que a gente tem em mudança climática, é o quê? É justamente a baixa permeabilidade do solo, eixo de cimento tudo, eixo de asfalto tudo e tudo mais. Você, obviamente, contribui muito com esse processo para baixar a absorção de água, não é? Os processos respiratórios e tudo mais, os ciclos, sobretudo das águas. Então, a palafita primeiro, ela tira do chão, me contavam as professoras que houve um momento que aquela escola foi absolutamente ocupada por cobras, né? A gente vai dizer assim, e as pessoas não se sentiam pertencendo de forma alguma porque havia uma desqualificação da região das pessoas do bairro. Olha, quem não conhece aquela escola vai visitar. Vá visitar porque vocês vão ver. Uma escola com aquelas tecnologias que eu estou brincando para implantar nas universidades, nem a USP conseguiu fazer. Coleta de água de chuva, coleta de óleo, o forno maravilhoso que junta as tecnologias e conhecimentos tradicionais das pessoas com o estudo de ciência. Aquele caminho que vocês falam, o caminho sensorial, que as pessoas podem caminhar, sair do frio, caminho. Ciência pura, aplicada no território, e um barco observatório para as pessoas observarem a paisagem. Isso é inteligência no território. Isso é uma forma, aquelas crianças não serão iguais, nem sequer as crianças que estudem em escolas fechadas, privadas, racistas, classistas. Aquelas crianças têm condições emocionais, até porque são tratadas com carinho e cuidado, de ser realmente aquilo que a gente quer dos cidadãos e cidadãs de ponta do mundo. Isso é tornar um espaço de educação, um espaço educador sustentável. Que associa currículo, associa gestão, associa as tecnologias do território. Um prédio, gente, um prédio. O prédio volta, vai, vira, muda. Qual é a intenção transformadora desse edifício? Qual é a intenção transformadora desse espaço físico? Como é que as pessoas se sentem? Qual é a relação de topofilia das pessoas com esse lugar? Aí, com essas dimensões todas, não é? É justamente isso que eu falei. A gente tem que pensar, por exemplo, como é que a gente cria um espaço educador sustentável? Pensando o território, pensando todo o processo ecossistêmico, de forma séria e científica. Não basta pensar em essa discussão que a gente está fazendo no FNDE. Não adianta eu falar assim, as escolas serão construídas com referências de ecossistema. Vocês são um exemplo. Construir uma escola aqui no centro é a mesma coisa que construir uma escola no Mangue, ou que construir uma escola ali, não é? E a história das pessoas no território é diferenciada. Então, é absolutamente pensar, inclusive, as tecnologias, segundo a realidade territorial e, sobretudo, a história dos seus povos no local. É assim que você faz, você pensa a sustentabilidade, considerando todas aquelas referências que a gente viu ali da sustentabilidade. Pode passar, né? Porque isso aí, eu já falei isso tudo. É muito importante entender que a nossa trajetória humana nos jogou em uma encruzilhada tremenda, principalmente porque houve intencionalmente, por questões políticas, internacionais, etc., as formas como se faz o desenvolvimento. E a tecnologia se distanciou da qualidade de vida, se distanciou daquilo que é fundamental. Sabe, a gente dizia há algum tempo atrás, principalmente na ecologia, que todo mundo entrava para os estudos da ecologia e acabavam sendo direcionados para estudar a mesma coisa. É importante conhecer a perna do mosquito, como é que faz a polinização, é fundamental. Agora, é fundamental entender como é que isso se aplica nos territórios. Né? Então, as tecnologias,
precisam estar, elas precisam estar subordinadas às necessidades e à qualidade de vida humana. Então hoje a gente diz, não dá para pensar escola sem pensar, por exemplo, em uma arquitetura que seja bioclimática, que seja ecológica. Não dá para pensar simplesmente um prédio, um edifício concreto e um vidro. E o ar-condicionado. Não dá. E quem vai saber e precisa demandar isso são vocês. Porque o poder de vocês está lá na gestão. Sabe quando chega aquele papel, aquele formulário por internet para vocês preencherem como é que vocês querem a reforma? É ali que o poder de vocês está colocado. Se vocês não exercerem esse poder de dizer, eu quero uma reforma, eu quero energia solar, porque a conta de luz aqui é muito alta, eu quero energia solar porque em 3 anos vai conseguir recuperar o investimento. Aí se alguém te falar, não dá, professora, fala, dá sim. O FNDE é pago, eu sei que o FNDE é pago. Eu disse, o FNDE é pago, isso, por que não dá? Porque, sabe, vocês assegurarem que você vai pensar o teu piso, que você vai garantir a permeabilidade do solo, você não vai encher de concreto simplesmente, vai garantir, inclusive, que haja uma renaturalização do ambiente com as plantas nativas. Quem tem que saber? Esse poder é o poder da diretora, do diretor e das pessoas que trabalham nas secretarias fazendo essa solicitação na hora de pedir o que vai ser a reforma do ano. E vocês têm que criar uma série histórica. Conseguir pensar o todo e ir pedindo por parte, porque lamentavelmente vai pedindo por partes mesmo. Esse poder é da educadora e do educador. Não dá para jogar a responsabilidade para outra pessoa. Está ali na fichinha que chega. É ou não é, professora? Está ali. Mas você tem que conhecer isso tudo. Pode passar. Garantir, por exemplo, eu falei já da questão da importância. Essa é uma escola que a gente acabou de construir lá em Cametá, lá em cima do Pará. Foi uma guerra. Todo mundo queria ir na margem do Rio Xingu, encher de concreto. Encher de concreto, já estava pronto para encher de concreto. E a gente falou, olha, tá bom, vai encher de concreto, vai rachar daqui a alguns dias, não é? Porque interessava politicamente fazer uma... Gente, o que interessa politicamente é garantir qualidade de vida. Vamos fazer a escola, que é a escola adequada, inclusive a arquitetura local, com conforto ambiental, com todas as potencialidades do local. E outra coisa, ouvindo quem? Professores, educadores, as crianças, as famílias, aí você desenha a partir disso. Para isso que é arquiteto engenheiro. Não há limite para o arquiteto engenheiro. Tem que ouvir as pessoas e saber fazer o que tem. E agora, deixa eu mostrar hoje um modelo, né? Pode saber utilizar, né? Saber fazer o que vocês já estão fazendo aqui. Eu fiquei muito feliz, porque eu vou contar uma coisa. Chega nos lugares aí, Juliano, o mérito é muito grande de vocês que estão pondo a técnica no lugar certo. Porque é o seguinte, você chega no lugar e vamos fazer coleta de água de chuva. Porque é que você... Olha, se você está falando de um espaço educador sustentado, como é que você consegue usar água nova, limpa, para lavar o chão, ou para molhar a planta? O lugar para se ensinar, para se pedagogizar, para se discutir, é justamente a escola. E aí você fala, mas eu não sei fazer coleta de água. Gente, tão simples. Todo pedreiro sabe. Vai? Mas aí, conseguir executar no território, e eu vou dizer uma coisa, isso aqui é entregado no convertido, porque eu vi que vocês já estão fazendo, aliás, parabéns, lembrado, vocês estão ajudando com os prêmios, estimulando esse tipo de processo, muito bem feito, inclusive vou levar como exemplo para o resto do Brasil e do mundo, onde é que isso já está acontecendo na prática, sem complicação e sem drama, não é? Inclusive pintando essas coisas azuis aí, não é? Para não deixar desse jeito, destoando, pintando e pondo as crianças depois para desenhar em cima, que foi muito legal ver isso acontecendo. É isso aí. Não tem problema esse tipo de coisa, mas é um conceito de cuidado no território, é um conceito de, sabe, trabalha com a ciência, com a matemática, quantos litros de água divididos por quantos conseguiu coletar, sabe, esse processo todo no cotidiano, inclusive no ensino de ciências, de matemática e outras áreas, e língua portuguesa, e inglês e tudo mais. Né? Pode passar. Espanhol. A questão da iluminação natural. É o crime que a gente faz no Brasil. A gente faz, isso aí é o único interesse de um processo de industrialização periférica. A não utilização, por exemplo, de energia natural, a escola tem que ser uma referência, até porque pode ser uma referência.
de utilização de ventilação, de conforto, iluminação natural. Então, esses são itens que é na gestão que se resolve isso, a solicitação desses itens do processo de organização do espaço físico da escola. Pode passar. Essa é demais. A história do uso de energia solar. Seja para aquecimento de água, em alguns lugares onde é preciso. Imagine vocês aqui com frio, têm condições de aquecer, de ter um chuveiro quentinho para criança nos vários lugares? Não, isso é muito caro, né? Geralmente é muito caro. E muito mais barato se você fizer isso com energia solar. E definitivamente no próximo slide a gente pode ver a utilização de energia fotovoltaica, que faz parte já do cotidiano. Essas aqui são todas as escolas hoje que de fato estão utilizando energia solar e que a gente precisa saber demandar. Digo para vocês, há 3 anos o FME financia energia solar na escola. Quem sabia disso? Ninguém. Porque é uma questão de cultura. É uma questão de, não é? E é na gestão que se decide. Seja na reforma, seja na construção. Isso aqui é uma última escola que eu apresentei para a gente, porque o curso, a gente conseguiu, a partir do curso de formação de professores, que é a escola hospitalar, mobilizar os setores todos de educação ali em Uberlândia e Minas Gerais, e agora acabou de ser inaugurada essa escola maravilhosamente, com uma utilização muito interessante, inclusive para ensino de energia solar. Finalmente, a questão do tratamento do esgoto. Nós estamos caminhando para uma proposta que nenhuma escola do Brasil, até 2030, nenhuma escola do Brasil jogue os dejetos nos recursos hídricos, no leito dos rios, ou seja, e uma das saídas extraordinárias é justamente o tratamento por biodiversidade. Sou suspeita, já digo aqui, porque eu vou ser bem honesto com vocês, eu defendo com muita ênfase o biodigestor porque é barato, porque é uma forma descentralizada de tratamento do esgoto e porque gera energia. Não é? E hoje a gente tem um domínio total tecnológico. Várias indústrias, inclusive, estão utilizando biodigestores para geração de energia, inclusive para siderurgia hoje. Então não há mais segredo de como fazer biodigestor. Não é? E é muito simples, a China inteira usa em vários outros lugares do mundo. Depois a gente tem até, eu vou entregar para vocês um livro, vocês vão ver como é que faz isso. É simples. Não é? Não é, Juliana? É simples fazer, não é? Tem até um modelinho, o modelinho que a gente tem proposto. Gente, eu não consegui fazer na universidade ainda não, viu? Então, estou dizendo para vocês que é um problema de gestão. Agora, finalmente, nós vamos fazer. Finalmente agora. Você trata os resíduos, você cria um filtro com plantas, você pode, e é interessante, criar um outro tanque com plantas, e finalmente você pode até, se quiser, ter tanque com peixe, e a água vai absolutamente tratada. Tem alguns problemas, a gente pode discutir depois, não são problemas maiores, mas tem alguns problemas porque não dá para você dizer que a água saia totalmente limpa. Até porque, vou falar já, nós consumimos hormônio. Nós consumimos hormônio. Infelizmente, muito frango tem hormônio, carne de gado tem hormônio. E o hormônio ele não é biodegradável, digamos assim. Então, lamentavelmente, eu tenho uma tristeza sempre grande quando eu penso que o ciclo é quase perfeito. A gente está fazendo uma experiência agora com pedra 1, que parece que a pedra 1 consegue, numa tecnologia fácil, absorver os hormônios. Mas então o hormônio ainda vai para o rio, significa que a gente não está mandando água totalmente tratada para o rio, que vai, obviamente, ter um impacto na água. Mas é bem diferente você não ter controlado o ciclo todo e ainda vai o hormônio se você mandar todos os dejetos para o rio. Não é? Você sabe o que é isso. Você vai ao banheiro e você vai pescar ali mesmo. Não é isso que acontece aqui? É ou não é? Não é? Você vai ao banheiro, dá descarga ali no mangue e ali mesmo você vai, daqui a pouco, pegar os bichinhos, é ou não é? Que são deliciosos. Então é injusto a gente fazer isso com o mundo para a gente, não é? Então, esse é um sistema interessante que está sendo utilizado, inclusive, para reduzir aqueles dutos enormes que vão mandar esgoto no meio do mar. Eu acho que eu terminei aqui, essa etapa. Pode falar.
Aqui a separação das águas, que é muito interessante fazer, é fácil fazer. Pediu para separar as águas, por exemplo, a água da pia da cozinha, ela pode ser reutilizada de forma interessante. É só uma questão da organização, da tubulação, quando faz uma reforma ou uma construção. Fazer os telhados verdes. Gente, telhado verde é maravilhoso. Aqui nessa região extraordinária, é possível fazer telhado verde. O Brasil já fez muito telhado verde. Não dá goteira, não. Que é você plantar para você ter um controle da qualidade térmica. No frio fica mais quente e no calor fica mais fresco com o telhado verde. Eu já vi gente dizendo que vai fazer experiência na sua escola. Eu estou muito que vai ter experiência de telhado verde nas escolas. É muito interessante. Pode passar. E o banheiro seco, que para vocês não é uma questão, talvez. Para a gente, em vários lugares do Brasil, é uma questão. Inclusive, algumas empresas hoje estão substituindo aquele banheiro químico pelo banheiro seco. Mas eu nem vou te falar aqui, porque ele é muito interessante, ele é lindo, mas eu sei que tem gente que faz, né? Banheiro seco aqui, já ouvi a professora ali, porque tem gente que faz banheiro seco. Ele é extraordinário, ele tem que ser bem feito, a gente conseguiu chegar a uma fórmula científica perfeita, que não tem odor, que não tem contaminação, tudo mais, tudo por colocação adequada na angulação de como fazer o banheiro. Pode passar. Olha, a gestão de resíduos, fiquei de novo, vou repetir a questão do tratamento. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Todo mundo pode pegar uma cópia, viu? E tem isso no livro também. Todos podem pegar uma cópia. Tratamento de resíduos. Conseguir fazer compostagem com resto de alimentos. As escolas estão fazendo isso muito. Gente, é maravilhoso, porque dá para fazer milhares de estudos de química e biologia com as crianças fazendo esse tratamento. Tratar o óleo. E não é tarefa da escola fazer sabão com óleo, mas geralmente quando tem um greve ou quando tem uma convida, os pais da comunidade escolar podem utilizar esse óleo para fazer sabão. E tem fórmulas lindíssimas de sabão frio, né? Que são muito interessantes. A gente pode passar para vocês as fórmulas. Eu vou deixar aqui livros, CDs, com essas receitinhas todas que muita gente já está fazendo. Isso inclusive aumenta o capital dos pais e de mães que vão poder vender sabão. Aliás, eu compro sabão. Esse sabão, porque ele é maravilhoso, né? E ele pode ser ralado, vira sabão em pó, pode pôr na máquina. Pode passar. E de novo a questão justamente de compostagem, pode passar, e eu estou encerrando, acho que tem mais 20 slides. E esse processo todo sendo associado à agricultura familiar. Olha, há uma tendência muito forte no mundo de se trabalhar, inclusive, a agricultura urbana. Produção de alimentos também na cidade. Mas o fato é que a agricultura familiar, além de ela ser uma forma muito mais saudável de produção de alimentos, o fato da escola, que gasta tanto dinheiro comprando, às vezes, alimentos que não são saudáveis, esses embutidos horríveis, eu acho crime um país alimentar criança com essas coisas. Um crime você colocar uma série de produtos, né? É crime mesmo, é crime porque primeiro você vai em outro país do mundo e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vai nos países maiores como ou outros, você não vai encontrar, vou falar o nome, salsicha não é marca, não. Salsicha, na bebida. Posso contar para vocês depois, se a gente tiver tempo, histórias incríveis sobre isso. Usar esses caldos com glutamato, que são terríveis, cancerígenos, viciantes, não é? Isso é péssimo, não é? Proibido em muitos lugares, tem a obrigação de dizer que está utilizando, então você não sabe por que você tem tantos processos alérgicos, tantos problemas por causa disso. Então, a questão da alimentação é fundamental. O ser é aquele que ele come, lembra essa frase? O ser humano é aquele que ele come. Não é questão de ser purista em relação à alimentação, mas é questão de, se você fala em qualidade de vida, processos educativos, a escola é um espaço para isso. E ao mesmo tempo pode fortalecer setores da economia que são mais vulneráveis, que são as famílias que produzem. Então, nós somos muito ativos, várias pessoas na organização
da compra direta de alimento pela escola, da agricultura familiar. A gente trabalhou no Festival de Inverno inteiro, inclusive para convencer o Congresso que é preciso transformar em lei 30% da alimentação ser consumida da agricultura familiar. Então, quer dizer, veja, ainda, além de tudo, as possibilidades econômicas de interferência na escola na economia local. Então, é muito interessante que se utilize com empenho essa possibilidade, porque aí não é só a educação intramuros, mas é também o processo de ensino-aprendizagem na comunidade escolar. Eu fiz questão de colocar essa ordem aqui, porque vocês veem que é uma ordem da permacultura que cresce no mundo como forma e referência científica para a produção. E vi algumas ordens aqui já sendo pensadas a partir desse momento. Tá bom, né? Então, depois de toda essa informação correndo, eu queria tentar conversar com vocês. Eu tenho uma outra segunda etapa ali, se a gente achar que a gente interessa, a gente consegue, eu vou contar o que é, que aí já é a organização dos processos internos, organização de convida, como é que isso pode ser potencializado na comunidade. Mas se vocês concordarem, a gente pode conversar um pouco sobre isso que a gente viu até agora, pode ser? Num país como a Alemanha, mas a fofoca pega na Inglaterra. Então, a gente entender isso. A fofoca é uma ferramenta extraordinária para fragmentar, e na educação, então, é uma coisa louca. Por quê? Porque como a gente não vai brigar por conceito, por de fato ter controle nos processos de educação, o que se faz? Fofoca. E usa a fofoca no cotidiano. Então, esse é um dos aspectos mais críticos da nossa cultura. Muito crítico. Porque você imagina educadores realmente juntos para conseguir superar as dificuldades cotidianas e conseguir criar consistência nessa intenção de transformar os espaços educadores em espaços de fato sustentáveis. Você imagina que maravilha isso? Eu fiquei pensando ontem, vou falar aqui, gente, olha, eu não devia falar, eu não vou ser diplomática. Olha, eu acho que todos vocês que estão no prêmio precisavam conversar sobre o que vocês estão fazendo em cada uma das escolas, aprender umas às outras. Porque eu vou falar para vocês o que eu vi aqui. E falo, olha, se vocês olharem, a gente ajudou a criar o processo de escola sustentável do Chile, nós estamos investindo em criar mestrado e doutorado nessa área, nós estamos criando condições para reintrodução de tecnologias. Vou dar um exemplo para vocês. A indústria do concreto e cimento não gosta muito de certas coisas que a gente está propondo. Mas a gente está conseguindo fazer até esse diálogo. Você olha, não dá para continuar daquele jeito. Não tem qualquer tipo de sustentabilidade. A gente está conseguindo retomar a questão das tecnologias ambientais. Eu sempre brinco que quem faz a indústria da energia solar tem muito a agradecer a gente. Eu digo, nós estamos mexendo, inclusive, com o padrão de indústria. Nós não estamos fazendo pouca coisa quando a gente fala que a gente quer um espaço educador sustentável. A gente está mexendo com todos os conceitos de engenharia e arquitetura. A gente está mexendo com as escolas, porque a escola não forma engenheiro e arquiteto para fazer isso que a gente quer. Não forma, eu formo engenheiro e arquiteto. Os que vão lá para o laboratório agora não, agora eles estão na crista da onda, mas antes eram considerados verdinhos, né, do conjunto. Né? Então, só para a gente saber, é muito interessante pensar como a gente pode estabelecer um diálogo. Eu recomendo para vocês. Se vocês quiserem, a gente começa aqui hoje. O diálogo sobre o que vocês estão fazendo. Porque o diálogo sobre o que vocês estão fazendo é muito avançado. É muito avançado. Tanto é que eu vi. Quem me perguntou da minha equipe se isso é Brasil, nas escolas que eu mandei ontem, são estudantes que conhecem o mundo. São meninos que já saíram para viajar para fora e tudo mais. Então eu acho que vocês podiam trocar um pouco, porque se vocês trocarem experiência, rompendo a barreira, essa barreira da fofoca, a barreira do se é estadual ou se é municipal, entendeu? Eu acho que vocês vão muito longe, inclusive saber como é que vocês conseguiram fazer. Eu também quero saber, às vezes, como é que conseguiu fazer. Quando eu vejo o que vocês estão fazendo, por exemplo, como é que vocês vão conseguir juntar numa cultura de escola que vocês têm, construir aquilo lá, né?
Então eu acho que isso é muito interessante. Se vocês conseguirem fazer o vínculo desse diálogo, se quiserem ajuda, a gente faz ainda aqui. Nós temos um pouquinho de tempo, a gente faz um pouco. Saber como fazer o que está sendo feito. Eu acho que na parte da tarde isso poderá ser feito. Ótimo, ótimo. Nós teremos as escolas apresentando as suas experiências. Isso. Teremos o município e o Estado apresentando as suas políticas. E eu acho que esse diálogo que você está fazendo nesse momento, ele vai ser muito bom para esse momento da tarde. Porque, sabe, isso é parte das barreiras invisíveis. Como é que uma escola está fazendo, a outra vai ter... Porque quem está começando agora, porque quem está fazendo já tem 2 anos de prêmio, tem mais de 1 ano de trabalho, já recebeu, tem dinheiro do PDDE, por exemplo. Outras não, outras estão entrando agora. Quem está entrando agora é o primeiro ano, como é que vocês vão fazer aquilo que, não é, garantir um estágio daqueles? Isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui. Sim, por favor. Oi, Dulce. Primeiro eu queria agradecer, né, a sua fala toda e dizer que eu me identifico bastante com ela e pontuar algumas questões que eu achei que eu me identifico bastante e eu acho que é muito importante para todo mundo, né? Por exemplo, você falou de feminismo, você é negra, você fala de feminismo negro, você coloca bem o papel do homem, que o homem não tem a culpa toda que algumas feministas falam, né? Então, primeiro eu queria agradecer por tudo isso e dizer que eu estou também nessa busca evolutiva, a alimentação também, enfim. E eu queria fazer 2 perguntas. Uma, minha mãe é pedagoga, né? Ela trabalha com o método Montessori. Queria saber se você tem conhecimento, o que você acha disso. E outra coisa, eu sou formada em gestão e análise ambiental, trabalho aqui na Embraco num projeto de sustentabilidade e ele envolve também a parte de avaliação do ciclo de vida, economia circular. E a outra pergunta é nessa parte, como que você vê a relação entre a educação e a economia circular? Muito obrigada, perguntas extraordinárias, viu? Olha, eu vou falar rapidamente. O método Montessori é muito interessante, evoluiu muito, eu acho que ele tem várias aplicações. Eu acho que tem algumas escolas hoje que usam o Montessori e acrescentaram um pouco de outras metodologias. Isso é muito interessante, porque vai justamente considerando o território, os territórios. Mas é muito interessante. Eu acho que são referências importantes, inclusive, para a construção da educação inclusiva, dialógica, não é? Não sei se vocês conhecem a Escola da Vida. Vocês conhecem a Escola da Vida? Alguma coisa da Escola da Vida? A Escola da Vida é muito interessante. Ela utiliza justamente do método Montessori e acrescenta aí outras linhas pedagógicas. Eu acho que realmente vale a pena e eu acho que é uma referência importante, não é? Para se utilizar e para se aplicar no cotidiano. E é inclusivo, extraordinariamente inclusivo. Olha, a questão da economia circular. Veja bem, primeiro, a gente tem que conseguir construir sistemas de educação, e a nossa educação no cotidiano precisa caminhar justamente para a gestão total dos recursos e para conseguir criar isso que se chama economia circular, quer dizer, garantir a possibilidade de sustentabilidade no ciclo econômico para todos. Isso, porque, na verdade, se você consegue trazer para o cotidiano da política e das políticas públicas a economia circular, e há um esforço para isso em alguns lugares, não é? Em alguns locais, inclusive em alguns municípios mesmo, e até às vezes em alguns lugares. O Acre tem uma discussão interessante sobre prática de economia circular a partir da gestão pública, inclusive. A gente vai reduzir muito as desigualdades, porque nós estamos falando em melhor distribuição, nós estamos falando em utilização máxima de todos os recursos, que chegando, inclusive, no caso de algumas propostas industriais, a 0 geração de resíduo de carbono. Porque até essas experiências já existem. Então, eu acho que seria muito interessante, eu espero que a gente possa discutir um pouco mais, com mais tempo, e discutir com todo mundo os conceitos, porque eu acho que será muito interessante. E acho que essa é uma colaboração
que setores da iniciativa privada, da indústria, poderiam trazer, inclusive, para o sistema de ensino. Eu acho que vocês deveriam pensar um pouco em como a gente pode até discutir um pouquinho algumas experiências que existem. Na Finlândia tem uma experiência legal sobre como trazer essas formas de organização e de práticas de economia, de logística reversa, sabe? Para o dia a dia da escola. Vocês imaginam, de fato, vocês estão pensando isso? Eu vi, porque eu achei muito interessante, quando eu vi lá na Escola Os Pinheiros, o projeto político-pedagógico deles. Eu estou usando como referência, eu só fui visitar poucas, viu, gente? Eu não estou falando só do que eu conheço, né? Do que eu vi. Por exemplo, a organização do currículo e da gestão, e do espaço, pensando uma gestão de todos os processos, os humanos, né, o uso dos recursos, de forma tal a conseguir zerar desperdício e aumentar a autoestima, trabalhar com a história, muito interessante. Só quero perguntar uma coisa, vocês aguentam 5 minutos de teoria mais ou não? Aguentam mais? Pode ser? Vou perguntar aqui, se puder, eu vou fazer 5 minutos, porque eu quero mostrar só uma coisa para vocês ainda que eu preparei ali. Pode ser? Sim. Claro, não, todas as perguntas, sem problema. Nós falamos pouco, né, ontem. Não, pois é. Professora, em relação às premissas ainda da sustentabilidade, os pontos ambiental e a ética. Na discussão do currículo da instituição com os nossos pares, ou seja, com os professores, e também com a própria comunidade escolar, ainda nos deparamos, ou de forma explícita ou oculta, com a questão de trazer a responsabilidade de mudar o mundo para a criança. É ética com ela, a criança, colocar toda a responsabilidade do mundo com todas as suas mazelas? Até que ponto a gente deve ir? Essa pergunta é fantástica. É imoral. É imoral dar para a criança a responsabilidade da mudança do futuro. E esse pensamento surgiu, na verdade, isso foi uma negociação, gente. Isso foram os setores da indústria, sobretudo da indústria do petróleo, que trabalharam aquele texto da Eco 92, jogando fora todo o texto que tinha sido organizado. Vocês sabem como é que é isso? Sabe quando vai para convenção, conferência, e que alguém vai lá e corta todo o texto que foi produzido pela coletividade e deixa só o que interessa para ele? Foi que o texto todo produzido, a reflexão sobre sustentabilidade, virou isso aí. Por quê? Por trás disso estava o protocolo de Kyoto. Porque os países mais desenvolvidos não queriam assinar um acordo que dizia que eles tinham que reduzir a emissão de carbono. Porque dava para eles a responsabilidade presente pelo desenho de futuro. E o mundo inteiro, de forma conveniente, e as nossas famílias e as pessoas vão repetindo isso aí. É imoral jogar para crianças a responsabilidade. É igual, eu confesso para vocês, eu vou falar uma história bem assim estranha, mas eu vou dizer, eu sempre achei um absurdo algumas coisas. Por exemplo, você morrer e o teu necrochorume, tudo que vai do teu corpo, ir lá para a terra, contaminar. Vocês já pensaram nisso? Vou contar uma coisa, eu sei de estudo feito, pesquisa. Você tem um cemitério lá em cima, você tem uma minha linda cidade. Cemitério lá em cima, aqui embaixo, o lugar onde você pega a água de nascente. Esse seu 70% de água que se desidrata, com seus micróbios, bactérias, etc. Alguns ficam. Outros, o que acontece, vão para onde? Chuva. Né? E pensa assim, gente, como é que você pode morrer? Já gastou tanto recurso natural. Ainda morre e vai contaminar tudo. Da mesma forma no banheiro. Eu já tinha trabalhado muito com biodigestão, principalmente porque é uma solução maravilhosa. Mas quando eu cheguei naquela linda cidade de Ouro Preto, um dia eu fui trabalhar, um aluno meu trabalhando a questão do saneamento, eu vi que a gente, na universidade, vai no banheiro da descarga, e a nossa descarga vai para o rio, aquele rio lindo, Ribeirão do Carmo, dos poetas, do Cláudio Monteiro da Costa, do Afonso Guimarães, dou descarga e estou poluindo aquele rio. Entendeu? E vou dizer que quem vai resolver isso são as crianças do futuro? Eu lá dentro da universidade vou falar assim, não, tá bom, ó, aqueles meninos que estão lá na escola pública ali da esquina da universidade, que a universidade nunca foi lá, nunca dialogou, nunca quis conversa, não quer que aqueles meninos sujos entrem aqui dentro, entendeu? Porque é assim,
né? Eu estou indo no banheiro e ganhando meu salário para pesquisar e ainda vou pôr isso aqui. É imoral. É igual a questão de alimentação. Porque ética social tem que ser pensada com referência no passado para qualidade de vida no presente. Quem vai estar aqui daqui a 100 anos? Quem de nós vai estar aqui daqui a 100 anos? Alguém pode estar, gente. A minha família tem um povo lá que dura não sei quantos anos sem ruga e namorando. Entendeu? Tem umas mulheres namorando ainda. Tem uma tia lá daquelas que, assim, olha, encontrou a felicidade agora. Entendeu? Tá lá com seus 80 e poucos anos. E dançando, tudo bem. Mas isso são exceções. Ela não vai estar aqui daqui a 100 anos também. Quem de nós vai estar aqui daqui a 100 anos? Então, quer dizer, a gente é imoral. A responsabilidade ética é um pouco do que eu ia falar e não vou falar porque eu deixo para vocês a apresentação, porque senão eu não sei que horas termina, meio-dia, meio-dia e meio. Meio-dia. Então eu faltam 2 minutos. Porque eu ia falar justamente da questão do Hans Jonas. O Hans Jonas, que é um filósofo, que a gente, muito da nova ciência, da nova tecnologia, quando você vê aquele motor sendo feito ali, por trás disso tem uma referência filosófica do Hans Jonas, que ele dizia o seguinte: olha, há muitos anos atrás, quando o povo lá na Etiópia pegou um meteorito e fez as primeiras facas e colheres, aquilo estava restrito a uma determinada área. A tecnologia fantástica. Ou quando o povo na Índia dominou uma coisa que até hoje eles não contaram pra gente como é que eles fizeram, que é uma fundição, que está lá o monumento que não enferruja, porque o ferro sempre quer voltar para casa. Aquele ferro lá eles conseguiram que não queira voltar para casa, só que não contam pra gente como é que fizeram até hoje, não é? Ou quando há 20.000 anos antes de Cristo o povo conseguiu organizar o que a gente não está conseguindo fazer hoje, que é como construir encosta, e as encostas estão lá hoje lindíssimas, bem feitas, com seus taludes e tudo mais, e a gente hoje não está conseguindo fazer, que desmorona, faz essa engenharia, né? Era diferente, porque as coisas eram feitas num determinado espaço. À medida que tudo é global, olha, em menos de 1 minuto eu mando, 2 segundos que eu tiver ali, um comunicado para um cara na Alemanha que já vai fazer um monte de coisa em função disso em pouco tempo. A nossa responsabilidade aumenta. Porque qualquer ação nossa, a gente sabe que qualquer ação tem uma reação. O impacto do que eu comi hoje aqui, daquele rio, não para naquele rio. Ele vai em frente. O metal que está na água, o metal que se diluiu pelos mares, saído do Ocidente Tecnológico de Mariana, já está contaminando o peixe que a gente está comendo aqui em todo lugar. Não é brincadeira isso. A gente está começando a ver as doenças surgindo. Não é brincadeira. Então, tudo que você faz em um lugar, de bom ou de ruim, tem um impacto nos outros lugares. Então, é entender que o presente é fundamental. Que se eu não vou estar aqui daqui a 100 anos, primeiro, eu quero viver bem. A gente tem que ter prazer. A gente delega o prazer para as crianças também. Só vou namorar. Não, eu não vou namorar. Vou deixar o prazer do namoro para as crianças. Não, eu não vou produzir, não vou escrever nada, porque eu vou deixar... Não, gente, a responsabilidade é hoje, é todo dia, é toda hora. A consciência, o que é que diferencia, inclusive, o ser humano dos outros seres? Capacidade de planejamento, é isso que nos diferencia dos outros seres. É a nossa capacidade de planejar. O resto, sentir cachorro sente, gato sente, passarinho sente. Não é? Agora, eles não conseguem planejar. O cachorro tem um limite de planejamento, o cavalo tem um limite de planejamento. A onça planeja até o máximo da sua cadeia alimentar ali. Não é? Então, é justamente isso. Então, essa é uma questão ética e de ética civilizatória. Entender que a nossa responsabilidade é hoje. E não é responsabilidade só em fazer com que os sistemas sejam justos, que a distribuição seja justa, que as responsabilidades sejam compartilhadas. É, inclusive, responsabilidade com ser feliz. Essa geração é uma geração triste. Que impacto tem isso, inclusive, na vida das pessoas? Isso é terrível. Isso é terrível. A nossa capacidade de alegria está tão condicionada àquilo que está além da gente, que a gente está virando grupos humanos tristes. Antigamente dizia que a Europa estava triste. Agora a Ásia está dizendo que está triste. Agora a África está dizendo que está triste. Agora a América Latina está dizendo que está triste. Porque não está conseguindo viver o bem viver. Então, é responsabilidade nossa, inclusive com a nossa bem viver.
Bem viver é hoje. A minha expressão consciente desse ser aqui é hoje, a sua também. Não é? Então é imoral deixar essa responsabilidade. Não há qualquer, a não ser a ética da perversidade. A ética da perversidade faz a gente pensar assim: eu vou gastar tudo que eu quero hoje, eu vou economizar aquilo que eu quero também, e os outros depois, no futuro, as crianças vão dar conta. E vai ter criança para dar conta se continuar do jeito que está? Vai ter criança para dar conta? Não é? Quem vão ser as crianças que vão dar conta? Então, eu acho que essa é uma questão seríssima. E bem viver é para hoje. Gente que não sabe buscar esse passo, os nichos de felicidade, dificilmente vai mudar, conseguir transformação. Porque quando você conhece o que é essa questão da alegria, não é? E do fazer, do transformar, é o que eu disse no rosto de vocês lá. Você não tem problema nenhum, não tem filho com problema, não tem casa, nenhum problema. Parece que não tem, porque consegue naquele espaço vivenciar a sua plenitude. É isso que a gente quer, conseguir mulheres, homens, japoneses, indígenas, alemães, poloneses, negros de todas as origens, né? De todas, são muitos, né? Conseguir de fato vivenciar a plenitude da gente. E saber que a gente tem responsabilidade com a vivência da plenitude desses seres que nós somos referência para eles, que são os jovens, né, educandos do nosso cotidiano.